Algo extraordinário está acontecendo neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo. Os sinais que Deus tem enviado através dos séculos estão convergindo de uma forma que jamais vimos na história da humanidade. As próximas 72 horas não são apenas mais 3 dias comuns em sua vida. São o período em que você descobrirá uma verdade que mudará para sempre sua compreensão sobre o que está por vir. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. A revelação que estou prestes a compartilhar com você não vem de teorias humanas ou especulações vazias. Ela emerge diretamente das páginas sagradas das Escrituras, de um evento que aconteceu há mais de 3.000 anos, mas que ressoa com uma intensidade profética que nos deixa sem fôlego quando compreendemos sua conexão com nossos dias. Permitam-me levá-los de volta ao tempo do profeta Jonas. Não aquele Jonas que conhecemos superficialmente das escolas dominicais, mas o Jonas que viveu uma das experiências mais dramáticas e reveladoras de toda a Bíblia. A história começa no livro de Jonas capítulo 1 versículo 1, quando Deus ordena ao profeta: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital do Império Assírio, uma metrópole de poder mundial, com mais de 600.000 pessoas. Uma cidade que personificava tudo o que havia de mais perverso e violento na época. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade extrema. Eles esfolavam vivos seus inimigos, empilhavam cabeças cortadas como troféus, e praticavam torturas que nem mesmo conseguimos imaginar completamente hoje. Mas aqui está o primeiro mistério que devemos compreender. Por que Deus escolheria salvar justamente essa cidade? Por que não simplesmente destruí-la como fez com Sodoma e Gomorra? A resposta nos levará a uma compreensão profunda sobre a natureza da misericórdia divina e sobre o que está acontecendo em nossa geração. Jonas, ao receber essa ordem divina, não hesitou em sua resposta, ele fugiu. Tomou um navio com destino a Tarsis, na direção completamente oposta a Nínive. E aqui encontramos a primeira lição profética para nossos dias. Quando Deus nos chama para uma missão específica, nossa tentativa de escapar pode resultar em consequências que atingem não apenas a nós, mas a todos ao nosso redor. A tempestade que se levantou no mar não era uma coincidência meteorológica. Era a manifestação física da resistência de Jonas à vontade divina. Os marinheiros, homens experientes que conheciam os perigos do mar, reconheceram imediatamente que aquela não era uma tempestade comum. Como está escrito em Jonas capítulo 1 versículo 4, mas o Senhor lançou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Observem a linguagem utilizada aqui, o Senhor lançou. Não foi o acaso, não foram as circunstâncias, foi uma intervenção direta de Deus. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre nossa época. Quantas das tempestades que estamos vendo ao nosso redor, pandemias, guerras, crises econômicas, desastres naturais, são também manifestações divinas tentando despertar a humanidade para uma mudança urgente de rumo? Quando os marinheiros descobriram que Jonas era a causa da tempestade, sua reação foi surpreendente. Eles não o jogaram imediatamente ao mar. Em vez disso, como registrado em Jonas capítulo 1 versículo 13, os homens remaram, procurando tornar a terra, mas não puderam, porquanto o mar se ia embravecendo mais e mais contra eles. Estes homens pagãos demonstraram mais compaixão e temor a Deus do que o próprio profeta escolhido. Aqui encontramos uma verdade perturbadora para nossa geração. Muitas vezes, aqueles que estão fora da igreja demonstram mais sensibilidade espiritual e compaixão humana do que aqueles que se dizem servos de Deus. Quantos Jonas existem hoje em nosso meio, pessoas chamadas por Deus para uma missão específica, mas que escolheram o caminho da comodidade e da fuga? Quando finalmente Jonas foi lançado ao mar, aconteceu algo que desafia toda a lógica humana. Deus preparou um grande peixe para engoli-lo. Não foi uma baleia, como muitos pensam erroneamente, mas um peixe especialmente preparado por Deus para esse propósito. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu no ventre desse peixe, em uma experiência que prefigurava a morte e ressurreição de Cristo, como o próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 12 versículos 39 a 40. Mas o que aconteceu durante essas 72 horas no ventre do peixe? Jonas capítulo 2 nos dá a resposta. Longe de ser um período de desespero, foi um tempo de profunda transformação espiritual. Jonas orou como nunca havia orado antes. Sua oração, registrada nos versículos 2 a 9 do capítulo 2, é uma das mais belas e intensas de toda a Bíblia. Ele clamou: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei,
e tu ouviste a minha voz. Observem a linguagem, do ventre do inferno. Jonas estava experimentando literalmente o que significa estar no limite entre a vida e a morte, entre a obediência e a rebelião, entre a salvação e a perdição. Essas 72 horas de Jonas no ventre do peixe representam profeticamente um período de preparação intensa antes de uma grande missão. E aqui está a conexão alarmante com nossos dias. Estamos vivendo um período semelhante de preparação. Os próximos dias podem ser decisivos para determinar se estamos prontos para o que Deus está prestes a fazer na terra. Quando Jonas foi vomitado pelo peixe na praia, ele era um homem completamente transformado. A segunda chamada de Deus veio, como registrado em Jonas capítulo 3 versículo 1, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Observem, segunda vez. Deus é o Deus das segundas oportunidades, mas também é importante notar que nem sempre há uma terceira chance. Jonas finalmente obedeceu e foi para Nínive. Sua mensagem foi devastadoramente simples e direta: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Apenas 8 palavras no original hebraico, mas com um poder transformador que abalou uma cidade inteira. O que aconteceu a seguir é um dos maiores milagres de avivamento da história humana. Como está descrito em Jonas capítulo 3 versículo 5, e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até ao menor. Uma cidade inteira se converteu em questão de dias. Não foram apenas alguns indivíduos, foi uma transformação coletiva que começou com o rei e se estendeu até o último cidadão. Mas aqui está o aspecto mais impressionante: eles não apenas jejuaram e se vestiram de saco. O decreto real, registrado nos versículos 7 a 8 do capítulo 3, ordenou que até os animais participassem do jejum e fossem cobertos de saco. Isso pode parecer estranho para nossa mentalidade moderna, mas representa uma compreensão profunda de que toda a criação está interligada e afetada pelo pecado humano. A conversão de Nínive foi tão genuína e profunda que Deus se arrependeu do mal que havia planejado fazer à cidade. Como está escrito em Jonas capítulo 3 versículo 10, e viu Deus as suas obras, que se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que dissera que lhes faria, e não o fez. Mas a história não termina aí. O capítulo 4 nos revela algo perturbador sobre a natureza humana. Jonas ficou extremamente irritado com a misericórdia de Deus. Ele preferiu ver uma cidade inteira destruída do que reconhecer a grandeza da compaixão divina. Sua atitude revela um nacionalismo religioso tóxico que ainda vemos em nossos dias. Agora, permitam-me conectar essa história milenar com nossa realidade atual. As semelhanças são assombrosas e nos deixam sem dúvidas de que estamos vivendo dias proféticos. Primeiro, vivemos em uma era de Nínives. Nossas grandes cidades tornaram-se centros de violência, corrupção e impiedade que rivalizam com a antiga capital assíria. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todas enfrentam níveis de criminalidade e degradação moral que clamam aos céus por intervenção divina. Segundo, assim como Jonas, muitos servos de Deus de nossa geração estão fugindo de suas responsabilidades proféticas. Preferem o conforto de suas tarses particulares, suas zonas de conforto, seus ministérios seguros, suas pregações politicamente corretas, em vez de confrontar o pecado e chamar a nação ao arrependimento. Terceiro, estamos vendo tempestades sobrenaturais que claramente não são coincidências. A pandemia que paralisou o mundo, as guerras que se multiplicam, as catástrofes climáticas que se intensificam, as crises econômicas que abalam nações, tudo isso ecoa as tempestades que Deus levanta quando sua voz não está sendo ouvida. Mas há algo ainda mais profundo que preciso compartilhar com vocês. A profecia de Jonas não se cumpriu apenas em sua época. Ela tem dimensões proféticas que se estendem até os últimos dias. Jesus mesmo fez essa conexão em Mateus capítulo 12 versículo 41, quando disse: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Observem, Jesus disse que os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Ele não estava se referindo apenas à geração de seus dias, mas a todas as gerações que ouviriam o Evangelho e teriam a oportunidade de se arrepender. Isso inclui nossa geração. A mensagem de 40 dias de Jonas também possui significado profético. Na numerologia bíblica, 40 representa um período completo de teste e purificação. Foram 40 dias e 40 noites de chuva no dilúvio de Noé, 40 anos de Israel no deserto, 40 dias de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Estamos vivendo nossos 40 dias proféticos? Os sinais sugerem que sim.
A restauração de Israel como nação em 1948, depois de quase 2000 anos de dispersão, marca o início de uma contagem regressiva profética. A geração que viu Israel renascer como nação ainda está viva, e Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. As próximas 72 horas das quais falamos no título não são literalmente 3 dias específicos, mas representam um período de urgência espiritual que vivemos agora. Assim como Jonas teve 72 horas de transformação no ventre do peixe antes de cumprir sua missão, nós temos um período limitado para nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir. Os sinais dos tempos se multiplicam diante de nossos olhos. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, Paulo profetizou sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Cada característica listada por Paulo pode ser observada em nossa sociedade atual. A inversão de valores é completa. O que era considerado vergonhoso agora é celebrado, o que era sagrado agora é profanado, o que era justo agora é questionado. Mas, assim como Deus deu uma segunda chance a Jonas, e assim como ofereceu misericórdia a Nínive, Ele está oferecendo uma última oportunidade de arrependimento para nossa geração. A diferença é que desta vez não será através de um profeta relutante, mas através do próprio Espírito Santo operando através de seus servos fiéis. Em Joel capítulo 2 versículos 28 a 32, temos uma profecia que se cumpre em nossos dias, e há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Este derramamento já começou e se intensificará nos próximos dias. Mas há uma condição crucial, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra invocar no original hebraico significa gritar por ajuda, clamar desesperadamente. Não é uma oração casual, não é uma religiosidade superficial, é um clamor desesperado por salvação, como o de Jonas no ventre do peixe. É o reconhecimento de que estamos perdidos sem a intervenção divina, de que nossas forças humanas são insuficientes para enfrentar o que está por vir. A história de Jonas nos ensina que Deus está sempre preparando instrumentos para suas maiores intervenções na história. Assim como preparou o peixe para engolir Jonas, assim como preparou a aboboreira para dar-lhe sombra, assim como preparou o verme para secar a planta, Deus está preparando eventos e circunstâncias que cumprirão seus propósitos proféticos. A grande questão que cada um de nós deve responder é: estamos preparados para ser instrumentos nas mãos de Deus, ou seremos como Jonas em sua fuga inicial, resistindo ao chamado divino até sermos forçados pelas circunstâncias a obedecer? O tempo da preparação está se encerrando. Assim como Jonas teve apenas 72 horas de transformação antes de sua missão decisiva, nós temos um período limitado para nos prepararmos espiritualmente. Não sabemos exatamente quando será o momento final, apenas Deus conhece os tempos e as épocas, como Jesus disse em Atos capítulo 1 versículo 7. Mas sabemos que estamos próximos, muito próximos. Os sinais convergem, as profecias se cumprem, o Espírito Santo se move, e a Igreja está sendo chamada a assumir sua posição como a voz profética de Deus para esta geração. Não podemos mais permitir que o medo, a comodidade ou a busca por aprovação humana nos impeçam de proclamar a verdade com a mesma urgência que Jonas finalmente proclamou em Nínive. A mensagem é simples, direta e urgente. Assim como Nínive teve 40 dias para se arrepender, nossa geração está vivendo seus dias de misericórdia. Depois disso, virá o juízo, não porque Deus deseja destruir, mas porque a justiça divina não pode ser indefinidamente postergada. Mas a esperança, sempre há esperança para aqueles que se humilham e buscam o Senhor de todo o coração. Assim como toda Nínive se converteu, ainda é possível um avivamento que transforme nossas cidades, nosso país, nossa geração. A diferença entre salvação e perdição, entre vida e morte, entre bênção e maldição, está sendo determinada agora, nestes dias que vivemos. As próximas 72 horas, este período simbólico de preparação e transformação, podem definir não apenas nosso destino temporal, mas nossa eternidade. Que possamos responder como Jonas finalmente respondeu:
com obediência total e pregação poderosa. Que possamos ver nossa geração responder como Nínive respondeu, com arrependimento genuíno e transformação radical. E que possamos experimentar o que Deus deseja fazer, manifestar sua misericórdia e poder de uma forma que surpreenda até mesmo nossos corações mais esperançosos. O alerta final soou. A voz profética ecoa pelos 4 cantos da terra. As próximas horas definirão onde passaremos a eternidade, mas também definirão que tipo de instrumento seremos nas mãos do Todo-Poderoso para estes últimos dias da história humana. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para a urgência dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão e concordância através de um like neste vídeo. Compartilhe essa luz com seus amigos e familiares, pois eles também precisam ouvir este alerta profético. Inscreva-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos e as revelações que Deus tem para nossa geração. E se você sente no coração que esta palavra foi uma bênção em sua vida, se você reconhece o valor desta mensagem e gostaria de contribuir com nossa missão de levar a verdade bíblica a milhares de pessoas, você pode deixar uma oferta de amor através do nosso Valeu Demais, uma forma de expressarmos nossa gratidão a Deus e apoiarmos este ministério. Faça apenas se o coração estiver tocado e se for realmente uma expressão de fé e gratidão, nunca por obrigação, mas por amor à obra de Deus.